ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Oh, oh, quero abandonar-me em teu amor, encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Seja muito bem-vinda ao programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil. E nesse domingo mais que especial, solenidade de Pentecostes, é um momento oportuno para a gente nos unir e clamar: vem Espírito Santo, vem derrubar as barreiras, como acabamos de cantar aqui agora. Com muita alegria eu quero receber aqui hoje o Vicentinho. Você sabe por que chama Vicentinho, né, gente? Mas vou deixar ele se apresentar um pouquinho melhor para você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado, Leandro. Boa noite. Boa noite a você que acompanha conosco. Eu sou Vicente Gomes de Souza Neto, né, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, participante do grupo de oração Ictus da paróquia de Santo Afonso. Meu grupo é muito querido e muito abençoado, e muito feliz de estar aqui, e saúdo também minha querida esposa, Rita de Cássia, que está nos assistindo nesse momento. E eu também quero mandar um abraço para a Rita. O Vicente é uma bênção na nossa vida, ele também compõe aí, né, a comissão de formação na RCC Brasil, esqueceu de comentar isso, né, e é muito bom te ter aqui com a gente, tá bom? Igualmente. E vamos receber do meu Leandro, já esteve aqui outras vezes com a gente no programa, que bom te ter aqui de volta, se apresenta aí para quem não te conhece. Que alegria, Dani, mais uma vez estar aqui. Meu nome é Leandro Nunes de Souza, sou do grupo de oração Milícia da Imaculada, da comunidade São Bento, paróquia Santa Catarina, e neste tempo estou como presidente do Conselho Arquidiocesano da Renovação Carismática Católica Arquidiocese de Campinas. Aproveito para mandar um beijo também para minha esposa Odete e os meus trigêmeos, Samuel, glória. Miguel e Verônica. Que maravilha, que maravilha. Bom, meus irmãos, hoje a gente tem um tema aqui para a gente trabalhar no nosso programa que é muito especial. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida. E nós já queremos começar esse programa realmente abrindo os nossos corações para receber o Espírito Santo de Deus. Se você puder, aí na sua casa, feche os seus olhos. Eu quero convidar você a, neste momento, clamar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Vai dizendo ao Senhor com as suas palavras: vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero nessa noite viver uma experiência contigo. Eu quero, nesses minutinhos do programa, nesse tempo que eu paro aqui diante da TV ou no meu celular para poder acompanhar pelo YouTube, eu quero que seja uma oportunidade para que o Senhor venha e faça no meu coração, na minha vida, aquilo que precisa ser feito. Eu quero abrir para o Senhor o meu coração no mais profundo, a Espírito Santo de Deus. Tu que sondas os nossos corações, tu que sabes aquilo que está escondido dentro de nós. Quantas vezes nós nos relacionamos com as pessoas, nós sorrimos com as pessoas, brincamos com as pessoas, mas dentro do coração existe um vazio, uma dor. Quando estamos sozinhos na nossa casa, a verdade é que a gente quer chorar, se esconder. Por isso, vai clamando: vem Espírito Santo, diante dessa minha verdade, diante das minhas lutas interiores, diante das minhas dores, dos meus medos e inseguranças. Vem Espírito Santo nessa noite, vem me fazer ser uma mulher, um homem novo. Vem, Espírito Santo, eu confio em Ti, Espírito Santo, e por isso eu quero me abandonar inteiramente no Teu amor, me abandonar inteiramente na Tua graça. Vem me direcionar, ó Santo Espírito de Deus, vem trazer uma vida nova para a minha vida. Quantas vezes a gente vive uma vida sem sentido, sem cor, sem gosto? Vá pedindo ao Espírito Santo: enche a minha vida de Ti, ó Espírito Santo, nessa noite.
Vem, Espírito Santo de Deus, trazer sentido ao meu coração, trazer uma vida nova ao meu coração. Vem ser vida, vem ser alegria dentro de mim nessa noite, ó Espírito Santo de Deus. E eu convido você com seus olhos fechados, a você ir dizendo isso: encha-me de ti, ó Espírito Santo, encha-me da tua graça, encha-me do teu amor, encha-me da tua alegria. E vá dizendo isso repetidas vezes e permitindo que o Espírito Santo de Deus te cure, meu irmão, minha irmã. Vá permitindo que o Espírito Santo de Deus, ao visitar o seu coração, a sua mente, o seu interior, ele vá reconstruindo, vá fazendo nova todas as coisas. Como o tema de hoje, que ele faça reentrar, ou seja, entrar mais uma vez, esse Espírito Santo que é fogo abrasador, que é amor, que é brisa suave. E cantando junto com a gente, deixa que o Espírito Santo visite o seu coração e faça essa obra nova acontecer aí dentro. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Que esse Espírito Santo seja verdadeiramente o Senhor do seu coração, o Senhor da sua mente, a nossa mente que tantas vezes cria teorias, situações. Vá pedindo: Espírito Santo, controla-me. Seja Senhor de mim nessa noite, Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a ir da sua casa, a você, se puder levantar, a você apontar as suas mãos aqui agora para o nosso irmão Vicente, pedindo que esse mesmo Espírito Santo possa enchê-lo, que esse Espírito Santo possa usar o Vicentinho como um instrumento para falar com cada um de nós nesta noite. Tudo isso pela intercessão da Virgem de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mais uma vez, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Como foi apresentado pela Dani, muitos me chamam a Dani não só pela intimidade, mas que também nós temos outro Vicente Gomes no Conselho Nacional, meu irmão querido de Goiânia, então quero saudá-lo ele agora. E aí eu fiquei sendo caracterizado, identificado como Vicentinho, não sei porquê, né? Mas acho que vocês devem ver aí pela posição na câmera e tudo. Então nós temos nessa solenidade de hoje de Pentecostes, como é importante essa solenidade para nós, não só por sermos Renovação Carismática Católica, mas para toda a igreja, uma vez que Pentecostes é da igreja, para a igreja e como a igreja. Quantos lugares, rincões, hoje aqui mesmo na Canção Nova terminou um grande encontro de Pentecostes, nas nossas paróquias, os grupos de oração que promoveram, as paróquias que promovem tardes de louvor, encontros de finais de semana de Pentecostes, porque nesta solenidade nós encerramos o ciclo pascal, nessa solenidade. 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo prometido é derramado. Então nós fazemos memória, nós atualizamos na solenidade de Pentecostes o derramar do Espírito sobre a igreja nascente, que acontece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas não é essa passagem que nós vamos trabalhar hoje no nosso Celebrando Pentecostes. Nós vamos pegar lá no Antigo Testamento, numa promessa do Senhor Deus ao povo, em Ezequiel, no capítulo 37. Se você tem a palavra, pegue a palavra. Se você não pode, neste momento, pegar, anote, guarde no seu coração, na sua mente,
para depois voltá-la e fazer a oração, né, a partir dela, né? Ezequiel 37, versículos 4 e 5. Antigo Testamento, Ezequiel 37, que está antes do livro de Daniel e depois do livro de Baruque, né? Então já dei mais ou menos as coordenadas onde está essa palavra. Ezequiel 37, versículos 4 e 5. Vamos abri-la e vamos pegar, vamos rezar e lê-la, né? É uma profecia que o Senhor deu ao Senhor Deus, ao profeta Ezequiel, falando que ele falasse sobre ossos secos. E nós vamos ver qual a simbologia, o que está contido nessa visualização que o Senhor deu a Ezequiel. No versículo 4 vai dizer: então me Deus disse ao profeta, profetiza a respeito desses ossos secos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos, eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Algumas traduções, essa minha Bíblia é de Jerusalém, algumas traduções vai dizer, vou fazer entrar em vós o sopro da vida, né? Reentrar o sopro da vida. Então, o que o Senhor Deus está querendo falar nestes ossos secos, né? No profeta Ezequiel, sobre aquela visualização que ele deu, né? Sobre os ossos ressequidos. Quantos cada um de nós somos como que esses ossos ressequidos? E quem dá a vida, quem traz a vida e faz reentrar, né? Já existia, mas ele faz reentrar em cada um de nós o sopro de Deus, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é derramado sobre esses ossos. E quantas vezes nós nos vemos como esses ossos, né? Quando as situações do dia a dia, da vida, vão nos alquebrando, né? E nós vamos sentindo, percebendo, né, que estamos quase que morrendo, mortos-vivos, porque as situações nos desanimam, nos paralisam, dão medo para nossa caminhar, e o Senhor vai dizer, eu vou derramar esse Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que lá no livro do Gênesis pairava sobre a água, o mesmo Espírito Santo de Deus que Deus soprou sobre o barro e do barro o homem se tornou um ser vivente e conferiu a esse homem, nascido do barro, o nome de Adão, né? Assim também como Eva posteriormente. Então, o Deus que faz o seu Espírito pairar sobre a água, derrama sobre nós o Espírito e nos dá a vida, a alma espiritual, nós tornamos seres viventes, esse mesmo Espírito vai reentrar em nós e nos dá vida nova. Vida nova. Jesus, quando conversou com Nicodemos, lá em João 3, Nicodemos não sabia como é que era isso. É necessário que eu nasça de novo, que eu volte ao ventre da minha mãe para nascer de novo. E Jesus fala, Nicodemos é doutor na lei e não entende isso, né? O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Olha que bênção, que glória, meu irmão. Aquele que nasce do Espírito é um novo homem, é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que se faz tudo novo, né? Nós temos músicas que nós cantamos, nosso irmão, nosso amigo Eugênio Jorge gravou uma música que fala justamente isso, né? Eis que faço nova todas as coisas. Isso é ação, é graça, é poder do Espírito Santo. Eu me lembro quantas vezes ouvi as pregações do nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, que ele falava, né? O Espírito Santo faz tudo novo de novo. O Espírito Santo faz tudo novo de novo. E eu sempre recordo ecoar ainda no meu coração, na minha mente, essa frase, essa pregação do querido Monsenhor Jonas Abib. Então, qual é a obra do Espírito Santo? O que o Espírito Santo quer fazer nesta solenidade? E não somente hoje, mas quando você acessar pelas plataformas esta palavra, este encontro, este programa Celebrando Pentecostes, o Espírito Santo vai ser derramado mais uma vez sobre você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo vai dizer o nosso credo niceno-constantinopolitano, que o Espírito Santo é Senhor e dá a vida. Ele procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo que falou pelos profetas pode falar hoje através de nós. Se você já tem o sacramento do batismo, você já é cheio desse Espírito. Só que muitas vezes, mesmo já tendo recebido,
pelo sacramento do batismo e pela confirmação do crisma, a gente parece que está como osso seco ainda, né? Então, o Senhor fala nesta noite para cada um de nós: eu quero derramar mais uma vez o meu Espírito. Eu quero te replenar com o meu Espírito. E isso nós, Renovação Carismática Católica, chamamos batismo no Espírito Santo. A poderosa efusão do Espírito acontece em cada um de nós. A palavra em hebraico quer dizer Espírito, é ruá, né? Em grego é pneuma, e ambas significam sopro, fôlego, hálito, poder de Deus soprado sobre nós. Então, que neste encontro, que neste programa, nesta noite, você seja cheio do ruá de Deus, o Espírito Santo que vai te trazer vida nova, vida plena. Jesus falou em João 10:10, né? Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida em abundância. Meu irmão, minha irmã, este é o momento dos ossos ressequidos tornarem a ter vida. O Senhor não faz coisa nova, mas o Espírito Santo torna nova todas as coisas, porque toda a obra da criação já está feita, né? Mas o Espírito Santo vem renovar a face da terra. O cumprimento da promessa do Pai, Jesus ascendeu aos céus, como nós vimos no programa, né, da semana passada. Se você não assistiu, acesse e veja o programa que foi falado, né, foi recordação da solenidade da ascensão do Senhor. Jesus volta para o Pai, mas fala: eu vou derramar o prometido, o Paráclito. Fiquem aguardando o cumprimento da promessa. E essa promessa se cumpre hoje. Atos dos Apóstolos é hoje, neste programa Celebrando Pentecostes, aleluia. Atos dos Apóstolos acontece em cada reunião de grupo de oração, em que você entra como os ossos ressequidos e sai com vida nova, né? Tem uma música até que a gente canta como dinâmica, Leandro deve conhecer, né? Que a gente desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo transforma, faz nova todas as coisas. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Aproveitemos essa solenidade de Pentecostes, que hoje a nossa igreja celebra, e façamos com que neste encontro, neste programa, o Espírito Santo faça uma obra nova em cada um de nós. Em mim, em você. Porque esta é obra do Espírito. E a promessa de Deus se cumpre em Jesus Cristo. Porque Ele agora, assentado à direita do Pai, Jesus é Senhor e derrama, como derramou sobre os apóstolos, como derrama sobre os santos, como foi derramado sobre Maria, desde a concepção de Jesus no seu ventre, o Espírito Santo agora é derramado sobre cada um de nós e nos faz homens e mulheres novos. Esta é a noite de transformação de vida. Eu creio nisso, a Dani crê nisso, o Leandro crê nisso, e eu creio que o Senhor Jesus vai operar uma maravilha e uma obra nova na tua vida, meu irmão. Aproveite muito essa situação. Feche os teus olhos, pense agora onde você está se encontrando como osso seco e peça para que o Espírito Santo venha transformar a tua vida. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Por isso, Senhor, neste dia nós queremos, nesta noite, nós queremos, como acabamos de orar, Senhor, o vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Que o Espírito Santo nessa noite, nesse dia, na solenidade de Pentecostes, aconteça em nossas vidas, Senhor. Que aquilo que é seco em nossas vidas, ossos secos, como acabou de ser pregado, como eu acabei de pregar, Senhor, que volte a ter vida. Que o Espírito Santo faça tudo novo na minha vida, na tua vida, meu irmão.
Peça, clame, aonde quer que você esteja, se você está no leito de uma cama, se você está no hospital, se você está enfermo em casa, o Senhor está falando para você, Senhor, me dá vida nova, vem com o teu Espírito, Senhor, restaura a minha vida, restaura minhas forças, eu quero ser um homem novo, uma mulher nova, eu quero ser uma pessoa renovada, eu quero viver na graça e no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que é santificador. Vem, Espírito Santo, santifica a minha vida, transforma, corrige as distorções do meu caráter, aqueles problemas que são crônicos em mim, aquele pecado que se tornou rotina. Espírito Santo, vem santificar essa área. Vem, Espírito Santo, e transforma toda a ação do teu Espírito, Senhor Jesus. Venha ser palpável, eu possa notar isso no meu dia a dia. Por isso, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu clamo, vem Espírito Santo, sopra sobre nós, como soprou em Pentecostes, sobre aqueles apóstolos, sobre Maria Santíssima mais uma vez, mas sobre os apóstolos, e eles foram homens e mulheres com um ímpeto, cheios da garra e do poder do Espírito. Foram homens e mulheres que foram testemunhas da tua graça. Nós queremos nessa noite aqui reunidos clamar ao Pai em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado. Vai orando. Se você, meu irmão, minha irmã, ora em línguas, ore conosco. Se você não ora em línguas, continue cantando essa música ou recitar, orar o nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, agindo sobre essa doença, sobre esse problema crônico que essa irmã está passando. Que os remédios que ela está tomando sejam eficazes, não sejam só eficientes, mas sejam eficazes. E que estanque neste momento, em nome de Jesus, toda essa infecção, haja efeito dos remédios que ela está tomando. Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, tirando todo abatimento, toda depressão, todo pânico. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, traz vida nova, traz abundância. Vem replenar as nossas vidas, o nosso ser. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Que esse Espírito Santo de Deus traga vida para a sua vida. Eram ossos secos que não tinham mais vida, mas vai pedindo, Espírito Santo, em tudo que não havia mais perspectiva de vida na minha vida, eu te peço, faça reentrar a tua vida. Amém, Senhor, amém. Em tudo aquilo que estava como que morto dentro de mim, faça reentrar a tua vida. Em tudo aquilo que eu já havia deixado de lado, abandonado, desistido, talvez até de si mesmo. Talvez você já falou, eu não acredito mais em mim, eu desisto de viver, eu desisto de mim mesmo. Vá pedindo, vem Espírito Santo e faz entrar a vida na minha vida, a sua vida na minha vida. Vem Espírito Santo, eu convido você a gente cantar mais uma vez esse refrão. E nesse refrão, à medida que você vai repetindo, vem, vem, vem Espírito Santo, vai deixando realmente que o Espírito Santo de Deus traga vida nova para o seu coração. Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, Vicentinho, pela sua vida. Que presente pra gente o tema de hoje e ter você aqui que tem perseverado há tantos anos, né? Já mais de 30 anos. Pois é, Vou meu falar amigo tudo, aqui não. é velho, viu, gente? Mas que bom, viu, ter você com a gente. E, ó, eu quero fazer uma partilha pra vocês. Essa música tem um significado muito grande na minha vida. Foi cantando essa música que eu tive o batismo no Espírito Santo, lá no ano de 2003, né, num grupo de oração jovem que eu participava. E foi justamente repetindo várias vezes, vem, vem, vem Espírito Santo, que realmente eu vivi essa graça que transformou, né, efetivamente a minha vida e o meu coração.
Eu quero aproveitar e deixar aqui para você um convite muito especial. Se você já serve na Renovação Carismática Católica, seja no Ministério para Crianças e Adolescentes, ou ou no Ministério para Famílias, ou Fé e Política, você já deve saber que agora em julho, nos dias 25 até o dia 27, nós vamos ter o encontro nacional destes 3 ministérios. Quero convidar você a mais rápido que você puder a acessar rccbrasil.org.br e fazer a sua inscrição, ou conversar com seu coordenador diocesano, coordenador do grupo de oração, e pedir a eles que te dê esse apoio, né, esse envio para esse encontro de formação tão importante, né, para que a gente possa servir ainda mais e melhor ao nosso Deus. E eu quero também mostrar para vocês aqui uma coleção muito especial, que é a nossa coleção aqui, Helena Guerra, né? A gente tem capelinha, a gente tem a caneca, tá? Nós temos também tercinho, a imagem de Helena Guerra, livros e diversos outros materiais dessa mulher que antes a gente chamava de Beata, mas graças a Deus agora é Santa Helena Guerra, que tem uma participação muito especial aí na existência da Renovação Carismática Católica, tá? Acesse rccshop.com.br para ter acesso, né, toda essa coleção, tá bom? E assim, desta forma, nós queremos aqui finalizar o nosso programa de hoje, agradecendo você pela sua participação aqui conosco e te lembrando que no próximo domingo a gente está aqui de volta com o programa Celebrando Pentecostes. Obrigado, Leandro. Deus te abençoe. Muito obrigado, Vicentinho. Até breve, meus irmãos. Novo, tudo novo, renovado. O Espírito de Deus me renovou. Tudo novo, renovado. Novo, tudo novo, renovado. Segurança eu encontrei no meu Senhor. Tudo novo, renovado. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.